Olá, amigos! Hoje eu vou contar uma história sobre um streamer que supostamente forjou que sua família estava doente para farmar dinheiro em cima disso. Provas, prints e tudo acabando em um processo enorme com várias pessoas envolvidas. Tudo começa com um jogador de LoL, como todos os casos assim. O Rob Sparda tinha um sonho de ser um jogador profissional de LoL, mas como o jogo é difícil pra caralho, ele não conseguiu nada jogando profissionalmente. Como ele já tava numa idade que queria fazer uma grana, decidiu começar a fazer lives na Twitch. Mas como nem tudo são flores, não é só abrir a live e ser rico, você precisa ter pessoas te assistindo pra isso dar dinheiro, obviamente. Mas até aqui tudo bem. Ele era alguém normal, lutando pelos sonhos dele. Até que a irmãzinha dele fica doente, e daí ele decide começar a fazer as lives em prol disso. Algo normal que, se fosse um ente querido meu, eu faria o mesmo. E acho que todos que estivessem nessa posição de não ter um emprego e precisar de dinheiro, fariam basicamente o mesmo. Então ele seguiu fazendo as lives, falando que o dinheiro seria pra irmãzinha dele, que tinha síndrome de Guillain-Barré, eu acho que é assim que se pronuncia, e mielite aguda. E esse caso repercute tanto na comunidade que chega em alguém influente. Gaba. Ele fez um vídeo especialmente pro Rob Sparda com o título Doei 2.300 para um streamer de Apex Legends. Ok. Até aí tudo bem. No vídeo ele entra na live do Sparda e começa a fazer algumas doações. O Sparda agradece e no final o Gaba pede a ajuda dos inscritos dele pro Sparda bater a meta. Se inscreve lá no The Sparda, dá algum donate de alguma forma, se puder, se não puder, chama alguém pra poder donatar. O que antes era algo pequeno tava virando uma bola de neve. Agora milhões de pessoas tinham ouvido a história do Sparda e isso gerou várias consequências. A primeira delas, o Sparda entrou em um time de esportes que é bem famoso no cenário, a Red Kennedy, e fechou com um contrato de 1 ano por lá. Depois disso, a Globo fez uma matéria sobre ele, indo até a casa dele e entrevistando eles. E nesse ponto aqui ele já tava bem, dava pra viver de lives, era só ele trabalhar a imagem dele e ser feliz. Mas aí tudo começa a ficar um pouco mais estranho no final de 2019, quando a mãe dele fica doente também. E ele abre mais 2 vaquinhas, uma de 100 mil reais e outra de 50 mil. E tinha 2 porque a mãe dele tinha tumores no cérebro, então eram pra finalidades diferentes. E agora ele fazia as lives pra ajudar a mãe e a irmã até ele fazer esse post no Twitter. Rapaziada, tenho até amanhã pra juntar 2.000 pra uma ressonância e embolização de urgência de um dos tumores da minha mãe. Vou ficar aqui fazendo live até arrecadar, mesmo que eu fique mais de 24 horas aqui. As várias vezes que ele veio pedir ajuda no Twitter, tinha sempre algo em comum. A urgência com que ele dizia precisar das coisas. E por que isso? Bom, para as pessoas não terem tempo de raciocinar as situações. Tipo, ele tá precisando disso pra agora, então não posso pensar muito se isso é verdade ou não, eu preciso doar. Como agora ele tinha mais seguidores e mais pessoas acompanhando essa história da mãe dele, chegou muito mais longe. Até mesmo no Fallen do CS, que na época espalhou a mensagem e ajudou com uma doação também. Com tanta gente falando sobre, ajudando e famosos fazendo doações generosas, a meta da vaquinha iria bater muito rápido. Mas é exatamente por mais pessoas ficarem sabendo que esse caso começa a ficar estranho. Algo por trás dos posts dele começa a acontecer. Uma biomédica entrou em contato com o Sparda dizendo que estava disposta a ajudar ele sem custos, que ele não precisava se preocupar com dinheiro e nem com as vaquinhas. Ele poderia conseguir ajuda pra mãe dele, que estava muito doente, mais rápido e mais fácil. O que parecia ser muito bom. Afinal, a mãe dele tava precisando muito. Essa urgência toda que ele dizia ter nos posts faria todo sentido. E, em hipótese alguma, eu recusaria se estivesse nessa posição. Então é claro que ele aceitou. Oi, tudo bem? Sou biomédica e gostaria de saber da condição da sua mãe e onde vocês se encontram. O que o SUS diz sobre a cirurgia e se vocês teriam condições de vir para São Paulo? E aí ele responde: o SUS não cobre a estereotaxia. A gente já conseguiu um desconto de 100 mil nessa cirurgia, só falta 50. Qual hospital é? Qual região? Posso tentar arrumar a equipe e diminuir os custos? Ou o departamento de neuro aqui da Unifesp pode fazer? Acabei me perdendo no meio das mensagens, chegou muita coisa, perdão. Eu não sei qual hospital que ela vai fazer, não fico muito por dentro dessas coisas. Mas vou perguntar a ela e te informo. Vê aí que eu arrumo a equipe. Trabalho no setor de neurologia da Unifesp, minha pesquisa é lá. Até mesmo para prolongar a vida da sua mãe até fazer a cirurgia, eu acho que a gente consegue. Mesmo depois dele ter sido muito estranho, o que ainda era aceitável, ela dá uma oferta irrecusável que agora não tinha mais a ver com o dinheiro em si, mas em realmente ajudar a mãe dele, até eles conseguirem o resto da grana para as cirurgias. Mas acontece que o Rob Sparda nunca respondeu essa biomédica, e isso só deixou as pessoas mais confusas a acreditar nele e nessa história toda. E olhando mais a fundo, descobrimos vários e vários prints de mensagens de pessoas querendo ajudar do jeito que elas conseguem, que só deixa mais claro que eles não queriam ajuda, não queriam os tratamentos, ajuda de médicos, equipes ou algo assim. Eles só queriam a grana das vaquinhas. Mas até aqui a grande parte do público que acompanhava isso ainda tava do lado do Rob Sparda. E algo que também é muito suspeito é isso aqui que ele colocou nas descrições das vaquinhas pra mãe dele. Em uma, ela tinha 3 tumores e na outra ela tinha 4. Aquilo é impossível. Quer dizer, eu não sou médico, mas sim, os tumores podem aumentar com o tempo. Mas eu disse isso por causa das datas serem muito próximas. Isso ser um detalhe bem estranho. E fica mais estranho quando a mãe dele grava esse vídeo. Bom dia, eu tenho 8 tumores, como vocês sabem. 8 tumores.
Por mais que isso tudo seja muito estranho, até aqui não tinha nada em mais nada. O Sparda seguiu jogando o LOLzinho dele, fazendo as lives, falando que o dinheiro iria pra ajudar a mãe dele. Isso até mais pessoas quererem ajudar ele e ele começar a mostrar quem realmente era. E mais uma mina se oferece a ajudar ele no Twitter e... repetindo, a mãe dele tá quase morrendo. A irmãzinha precisava de remédios caros e quando alguém chega pra ajudar, a primeira coisa que ele faz é perguntar se ela é solteira. Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! E é meio complicado falar desse jeito, eu sei, mas depois de tanto tempo começa a ficar perceptível quem ele realmente era por trás dessa máscara que ele mesmo colocou nele. Até chegarmos em agosto de 2020, quase um ano depois disso tudo começar. E ele faz um post falando sobre como andava o caso da mãe dele. É isso, o Vini tá desesperado sem saber o que fazer e tô indo dormir chorando de alívio, graças ao Baiano LOL, que pagou o procedimento da minha mãe. Só falta arrecadar a cirurgia agora. Isso nunca teve tão perto de acabar. Obrigado de coração. E embaixo a print da mãe dele recebendo a notícia. E bom, agora que tudo isso teoricamente tinha acabado, ele arrecadou o dinheiro pra irmã, arrecadou o dinheiro pra mãe e... é isso. Agora ele seguiria a carreira dele na internet e daria tranquilamente pra ele viver disso. Mas isso não parou por aqui. O primeiro post que ele faz depois disso é: Live on, vamos começar com Shadow of the Colossus e depois outros jogos da época do PS2. Tô arrecadando dinheiro pra cuidar do meu irmão na UTI, então um RT já ajuda demais. E é aqui que o público começa a cogitar ter algo errado. Bom, quer dizer, uma boa parte dele. Porque logo após a mãe ter cirurgias pagas, a primeira coisa que acontece é o irmãozinho dele ficar doente também. Entendem por que isso começa a ficar estranho? Parece que isso iria seguir infinitamente. Depois do irmão, o cachorro, depois o gato, depois o tio. Tava ficando claro que ele tava usando isso tudo e abusando da bondade das pessoas pra farmar uma boa grana. Com toda essa dúvida e raiva da situação, um grupo de pessoas começa a investigar tudo isso. Descobriram que na verdade as cirurgias não precisavam ser pagas, porque o convênio da mãe dele já cobria tudo isso. O que significa que as vaquinhas não eram pra cirurgia alguma, porque ela já tava fazendo o tratamento completo pelo convênio. E aí, preciso falar com você quando puder. Na verdade, vou deixar adiantado. Consegui conversar com a médica da sua mãe e essa cirurgia vai ser feita pelo convênio. Ou seja, você tá usando essa desculpa para arrecadar dinheiro. Sugiro você devolver meu dinheiro ou irei fazer boletim de ocorrência por estelionato. O processo vem em seguida pra vocês dois. Caso me bloqueie, já entenderei a sua decisão. E aí ele responde: é sério isso do convênio? Tu tem como me passar o contato da médica? Depois disso, o cara manda os prints com a médica. Bom dia, meu nome é Rodrigo, não a conheço. Pode falar, Rodrigo. Então, uma suposta paciente sua chamada está fazendo uma vaquinha na internet pra pagar a sua cirurgia. Deixa eu analisar e volto a falar com você. Tem muito post dele, ele fazendo exames e tudo mais. Ok, obrigado. Eu que agradeço e volto a conversarmos ainda hoje. A cirurgia foi solicitada para ser feita pelo convênio e nunca particular. E o convênio autoriza sim, sem problemas. Volto a falar com você ainda hoje, tomando as providências aqui. E depois dele ler tudo isso, com certeza ele percebeu que ia dar ruim pro lado dele. Sabe o pior? Eu temo pela segurança dos meus irmãos. Eu quero muito expor ela. E aqui ele começa a se vitimizar, dizendo que quer expor a própria mãe. Que na cabeça dele, ele achava que faria as pessoas pararem de irem atrás sobre isso. Dizendo que a mãe dele era louca ou algo do tipo. Que pode até ser verdade, mas quem começou tudo isso foi o Sparda. Ele quem fazia as lives, ele que falava em público. Ele não é mais uma criança, o cara tem barba na cara já. Tem que assumir com os próprios erros. E aí ele usa tudo isso pra pegar o dinheiro das pessoas com uma história triste e depois é só falar: poxa galera, não fui eu não. E acreditem se quiser, mesmo a esse ponto de tudo isso, o Sparda ainda tinha pessoas que estavam do lado dele. Afinal, eles acompanharam isso tudo durante anos. E, de repente, falarem que é fake é até aceitável que eles não acreditem. E essas pessoas só foram usadas e enganadas pra alguém conseguir dinheiro. E daqui pra baixo, tudo só piora mais e mais. E a história não vai pra lugar algum. Tudo acaba em um processo enorme que vazou por uma conta daquelas pessoas que estavam putas com isso tudo, fazendo com que o Sparda poste um vídeo se explicando. Mas ele é tão ruim que o próprio apagou o vídeo. Porque no vídeo era só ele se vitimizando como ele sempre fez nessa história toda. E bom, depois disso, até rolou acusarem ele de assédio, mas eu prefiro não entrar muito nesse assunto, porque as únicas provas são umas prints e isso não foi muito pra frente. Com processos ou algo do tipo, como com o que foi antes. Depois desse caô todo, o Sparda simplesmente some da internet. E seria a pior decisão a se fazer, porque as pessoas nunca vão esquecer quem ele é. Então se ele quiser voltar algum dia a fazer o que gostava, que era as lives e jogar o LOLzinho dele, com certeza iria ser um fracasso total. E essa foi a história do streamer que roubou R$200 mil e sumiu. E só pra deixar claro que eu me inspirei no vídeo do Neon, que é um cara que eu acompanho faz um tempo. Então o vídeo dele vai estar aí na descrição pra quem quiser dar uma olhada. Ele fala mais detalhes sobre o processo e etc. E se você chegou por aqui agora e ainda não sabe, eu tenho um servidor no Discord pra rapaziada do canal entrar e trocar uma ideia e jogar algo, sem precisar doar nada pra nenhuma vaquinha, é claro. O link pra entrar vai estar aí na descrição. No mais é isso. Muito obrigado pela companhia hoje e um abraço.